Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Marisa, da Faculdade de Educação da UENG. Esse é o professor Sidney. A gente está trabalhando junto, fazendo uma pesquisa sobre a avaliação da aprendizagem em rede, limites e possibilidades, que é o tema do nosso artigo, para discutir a questão da avaliação na EAD. Para isso, a gente fez um recorte metodológico, investigamos professores e alunos do curso de Educação à Distância da Pedagogia da UENG, vinculado ao programa UAB, Universidade Aberta do Brasil, para discutir o processo avaliativo na EAD. E para isso, a gente gostaria de apresentar o termo avaliação, tomando principalmente porque o termo avaliação sempre foi confundido com prova. Quando se diz em avaliação, os alunos, os professores, às vezes têm a concepção só como prova. A gente vai ver ao longo da nossa explanação que prova é um instrumento de avaliação, não é o único. E muitas vezes, principalmente na EAD, acaba sendo o único recurso utilizado dentro de um processo final. Para isso... Assim, só para ressaltar que na avaliação o professor costuma levar para a educação à distância, né, o que ele pratica na educação presencial. E é uma outra realidade. Né? Isso, principalmente porque na EAD você tem outros instrumentos, muitas possibilidades tecnológicas de avaliar. Que é o que também veremos, né, Marisa? Exatamente. A gente toma aqui então o conceito do Lucchesi sobre avaliação, onde ele vai falar o que é avaliar. Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para produzir o melhor resultado possível. Por isso a avaliação ela não é classificatória, seletiva, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva. O ato de examinar, por outro lado, é classificatório, seletivo. Daí a gente dizer que a avaliação ela é muitas vezes confundida só como prova. E a gente tem que distinguir depois o que é medir, testar e avaliar. E por isso mesmo, excludentes. Pensar uma avaliação só como teste é ser excludente, já que não se destina à construção do melhor resultado possível. Tem a ver sim com uma classificação estática que é do examinando. O ato de avaliar tem seu foco na construção dos melhores resultados possíveis, enquanto o ato de examinar está centrado no julgamento de aprovação ou reprovação. Por suas características e modo de ser, são atos praticamente opostos. No entanto, professores e professoras em sua prática escolar cotidiana não fazem essa distinção e, deste modo, praticam exames como se estivesse praticando avaliação. Daí a importância da gente distinguir o que é medir, testar e avaliar. Exatamente. E os diferentes tipos de avaliação existentes, né? Onde cada um se encaixa numa perspectiva. Por exemplo, a avaliação somativa, ela é mais típica dos exames, não é isso mesmo? Apesar de fazer parte também da avaliação diagnóstica, da avaliação processual. Isso. E aí é bom distinguir porque a medida ela está muito vinculada à nota. O teste é um teste, é você me testar algo do sujeito. Já a avaliação, como o próprio Lucchesi vai falar, ele é um ato de julgamento. A avaliação tem os aspectos tanto qualitativos quanto quantitativos do processo de ensino-aprendizagem. Daí a gente tem, recorrentemente, todos os autores vão dizer, os tipos de avaliação. E aí a gente tem a avaliação diagnóstica, que ela deve ser feita sempre no início, no caso da faculdade, de um semestre letivo. Para quê? Para identificar o padrão aceitável de conhecimentos, para constatar as deficiências em termos de pré-requisitos e as particularidades de cada aluno. Então, essa avaliação diagnóstica ela é fundamental de ser feita no início para que o professor detecte essas questões de conhecimento e possa seguir um processo de aprendizagem, porque muitas vezes os alunos vêm com algumas falhas que o processo ali do semestre vai exigir que ele tenha aquele domínio de conhecimento para avançar.
Já a avaliação formativa, ela vai ocorrer ao longo do todo ano. E é essa que a gente tem que pensar em todo o processo da EAD e nos diversos processos de aprendizagem, porque é através dessa avaliação que se faz o acompanhamento progressivo das capacidades dos alunos, que a gente pode ajudar os alunos a desenvolver as capacidades cognitivas, não só, porque a gente tem que pensar que na formação a gente desenvolve esse sujeito como um todo, a capacidade cognitiva das relações, pensar esse sujeito em toda a sua dimensão. Como o Valon vai falar, pensar esse sujeito completo. Né? E fornece também informa sobre os objetivos que estão sendo alcançados, atingidos, obstáculos e nos ajuda a compreender a aprendizagem, vai localizar as deficiências e as dificuldades. Quais dificuldades aqui? Tanto dos professores quanto dos alunos. Vamos ver que a avaliação formativa, no processo avaliativo, eu preciso pensar tanto o aluno quanto o professor, porque tem esse feedback que a gente vai ver daqui a pouco. E a avaliação sumativa, ela é uma avaliação classificatória, porque ela é sempre ao final de um processo, daí o risco de se trabalhar no processo educativo só com avaliação sumativa, porque aí é só pensar em prova, só no final de um processo, né? A avaliação sumativa, o que ela faz? Ela é sempre ao final de um processo e classifica os alunos em nível de aproveitamento, tendo uma função classificatória. Daí o Luquezzi está questionando essa questão. Se você trabalha com uma avaliação assim, você vai dar uma prova só no final de um processo e vai perder todo esse processo de aprendizagem do aluno. Por isso, a gente vai estar pontuando aqui a importância da avaliação formativa. E nessa perspectiva, a gente poderia dizer que a avaliação seria a junção de dois verbos, o verbo avaliar e o verbo agir. Então, não tem sentido a avaliação sumativa, porque você não tem como agir, já que ela é ao final. Agir como? Depois de já ter acabado o curso, né? O que nós poderemos fazer para melhorar a relação de ensino-aprendizagem, o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem quando o curso acaba. Né? Então, quando a gente avalia para agir ao longo do curso, há essa via de mão dupla que você está dizendo. Ou seja, tanto professores quanto alunos são avaliados no processo. E é possível corrigir rumos. Né? Detectar essas dificuldades, esses obstáculos que podem ser do professor e do aluno, ou do aluno, como você bem colocou, e agir para resolver e tentar dar um andamento, um prosseguimento no processo. Né? Daí todos os textos que a gente vai ler sobre avaliação vai ter uma recorrência de dizer como é que a avaliação deve ser. Ela deve ser processual, contínua, por causa desses aspectos todos que o professor Sidney está colocando. Daí a gente tem algumas funções da avaliação, que são algumas tarefas que a avaliação deve se propor, não é, professor Sidney? Talvez você possa dizer um pouco para a gente. Sim. Qual que são as tarefas que a avaliação deve se propor, não é? Exatamente. Bom, como a gente avalia para agir, né, a gente precisa se conhecer a si próprio, conhecer o aluno. Né? No caso do docente, eu entendo que conhecer o aluno é muito importante, não apenas para ele identificar lacunas na formação do aluno, possíveis deficiências, né? Mas também para que o professor possa saber como lidar com aquele aluno que ele está recebendo. Né? Então, conhecer o aluno nas suas diversas realidades, ou na sua integridade, né? Vamos dizer assim, na sua inteireza, né? O aluno como um todo. E com isso, a gente vai conseguir levantar a bagagem que esse aluno possui, né? Essa bagagem cognitiva que ele já apresenta, e poder criar um plano de curso, um processo de ensino-aprendizagem condizente com a situação que o aluno apresenta para a gente quando ele surge para nós, quando ele aparece para a gente. Né? E isso identificando as dificuldades de aprendizagem. Né? Assim a gente vai conseguir caracterizar essas dificuldades de aprendizagem, a gente vai dessa forma também propor um trabalho que possa vir a ajudar o aluno na superação dessas dificuldades. Né? Aí o papel do professor é um de mediador, o papel de um sujeito que vai, com o aluno, construir estratégias para que essas dificuldades sejam vencidas.
Também é necessário que se determine, né, objetivos a serem alcançados. Né? Nós devemos alcançar metas. Diante da realidade do aluno, o que é possível ser feito? Nós também temos um objetivo a ser alcançado. Né? E aí, ao longo do curso, é importante a gente verificar o que foi possível ser alcançado, o que não foi possível, por que isso não aconteceu, por que não foi alcançado, para que a gente tente alcançar o máximo de metas possíveis. E isso vai nos dar pistas para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem. Né? Estabelecemos metas, algumas foram alcançadas, outras não. Por que não foram alcançadas? E aí, com isso, nessa análise, nessa reflexão que a gente vai fazer dos motivos pelos quais determinada meta, determinado objetivo não foi alcançado, vai fazer com que a gente aperfeiçoe o nosso processo de ensino-aprendizagem. Vamos lembrar nessa questão que a avaliação, ela é resultado, né? Ela é um processo de aprendizagem, ela tem que estar vinculada aos objetivos propostos. No plano de curso e no planejamento de ensino e no plano de aula de professor. Você precisa cobrar no processo avaliativo aquilo que foi trabalhado no processo de aula, no caso do ensino presencial e no caso da EAD, aquelas questões, atividades e planejamento do plano de ensino que foi proposto para a execução das tarefas e para a execução de um trabalho daquela disciplina montada, proposta, elaborada na EAD. Isso é realmente bem claro, né, Maria? A gente tem que ter esses objetivos, alcançá-los, mas a qual preço? A partir da formação do sujeito, né? De uma avaliação formativa, que vai dando pistas ao sujeito para que ele possa se promover. E daí, Sidney, você coloca uma questão que é muito importante, aquilo que a gente já disse anteriormente, que é a avaliação, é pensar todo esse sujeito. Não podemos nunca, no processo de formação, esquecer com quem a gente está trabalhando, que não é um objeto, que é uma pessoa. Daí, a avaliação possibilitar essa formação integral do sujeito, lembrando, como já disse anteriormente, sujeito completo que o Valon coloca, não só o aspecto cognitivo, mas o aspecto humano, o aspecto da formação, da produção, da elaboração, da relação. Né? Então, daí, por isso que a gente vai apresentar daqui a pouco alguns instrumentos na EAD que possibilitam a interação entre os sujeitos, mesmo num processo virtual. Então, a importância aí das tecnologias de informação que a gente vai falar um pouquinho mais abaixo. Eu gostaria de lembrar que outros conceitos de outros autores sobre avaliação, a gente citou Lucchesi, uma referência, a gente tem a Hoffman, que ela vai dizer: avaliação é reflexão transformada em ação. Ação essa que nos impulsiona a novas reflexões. Reflexão permanente de educador sobre a sua realidade, acompanhamento de todos os passos do educando na sua trajetória de construção do conhecimento. Daí a gente ter sujeitos no processo avaliativo, no caso da educação à distância, não só o professor e aluno, mas o tutor, que ele é esse mediador aí dentro do processo do ensino-aprendizagem também. Então, essa tríade perfeita aí na relação do processo de ensino-aprendizagem. Então, qual o ganho da EAD? Porque não é só uma relação vinculada ao professor e aluno, mas tem aí o tutor, um outro mediador nesse processo que também faz aí o acompanhamento dessas atividades avaliativas que são propostas com objetivos de aprendizagem, de todo o processo de conhecimento. Um outro autor também que a gente pode citar, o Zabala, quando fala, né, quando na análise da avaliação introduzimos a concepção construtivista do ensino e aprendizagem como referencial psicopedagógico, o objeto da avaliação deixa de se centrar exclusivamente nos resultados obtidos e se situa prioritariamente no processo de ensino-aprendizagem, tanto do grupo, classe, como de cada um desses alunos. Então, a importância, a gente tem vários autores que avaliam, dão um conceito de avaliação, a Esteban, o Lucchesi, que a gente já citou, o Saul, a Regina Calzati, tantos outros teóricos que trabalham com avaliação e todos eles defendendo essa questão aí da avaliação
no processo formativo. E quais seriam as técnicas que a gente poderia e pode usar na educação à distância em termos de avaliação? Antes disso, é importante a gente dizer, eu acho interessante esse termo também, mas lembrar que a aprendizagem no processo ensino-aprendizagem é tanto professor quanto aluno. E quando a gente pensa em uma avaliação formativa, o professor, ele aprende também. Porque o professor também vai errar nesse processo, e aí o aluno, a questão da dialogia implica o diálogo, e daí o aluno poder dizer também para o professor que aquela atividade não foi bem elaborada, daí os critérios de avaliação e os enunciados que têm que ser bem claros e definidos para produzir numa relação de compreensão do sujeito, do texto, com clareza aquela tarefa, porque daí a gente vai ver que alguns enunciados eles não são claros, daí provoca dúvidas no aluno. Não é? Exatamente. Aí as técnicas de elaboração são importantes. Né? Existe realmente um aspecto técnico, a gente não pode fugir disso. Uma questão, seja ela de qualquer tipo, né? Ela deve seguir critérios técnico-pedagógicos. Caso contrário, vai gerar essa confusão né, que você está dizendo para a gente. No caso da EAD, nós teremos como possibilidade de avaliação a prova, evidentemente, mas uma prova que pode e deve conter questões abertas, questões fechadas, né, de múltipla escolha, falso verdadeiro, complete, enfim, várias possibilidades dentro daquela prova. Além da prova em si, atividades que são desenvolvidas ao longo do processo, ao longo do curso, como atividades de fórum de discussão. E onde, dentro da EAD tem uma diferença, né, Cid? Onde são desenvolvidas essas tarefas? Diferente do presencial. Como é que é lá? Pois é. Na EAD o sujeito se encontra teoricamente sozinho, né, no desenvolvimento das suas atividades, ele e o computador. Mas é óbvio que ele vai poder contar com o tutor, com o próprio professor e outros colegas na construção das suas atividades, pois ele pode tirar dúvidas, ele pode encaminhar um e-mail do professor para o próprio tutor, conversar com colegas, né, e tirar suas dúvidas e dar conta das suas atividades. Agora, parece solitário? Parece, mas não é solitário. Estamos vivenciando uma sociedade em rede em que pessoas do mundo inteiro se interrelacionam, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Então, essa questão da distância em si, fisicamente falando, ela não é um complicador ou um grande obstáculo. É apenas mais uma forma que a gente encontrou de poder se comunicar com as pessoas. Então, quando o aluno, no desenvolvimento das suas atividades, ele encontra alguma dificuldade, ele vai poder contar com a colaboração, com a ajuda do tutor, do professor, de seus colegas na resolução daquele problema. Isso, ele vai fazer isso dentro do ambiente, não é? Isso. Dentro do AVA. Né? Exatamente. Podia falar um pouquinho para a gente como é que esse desenvolvimento dentro do AVA? Claro, o ambiente virtual de aprendizagem, chamado AVA, é que vai disponibilizar as diferentes ferramentas possíveis, como a ferramenta fórum de discussão. Todos os alunos participam desse fórum de discussão. O que é esse fórum? O professor propõe uma questão, né, para análise, para reflexão. Os alunos, então, começam a postar, né, esse é o termo utilizado, nesse ambiente chamado fórum de discussão, né, à luz, evidentemente, dos estudos que eles realizaram, né, suas considerações acerca daquela problemática apresentada pelo professor. E aí, outros alunos interagem com aquela postagem, discordam, concordam, acrescentam. O tutor também entra em cena e interage com todos. Então, há a possibilidade de um aluno, por exemplo, no caso da nossa UAB, da Faculdade de Educação, de Nanuque, interagir com um aluno que está em Frutal, é uma distância considerável.
né, esses alunos podem, via fórum de discussão, por exemplo, trocar ideias a respeito das realidades que eles vivem, dependendo da situação, da questão que o professor pediu, propôs para debate, né? Uma outra possibilidade são os chats, os chamados chats. Eles são mais interativos, porque os chats são síncronos, eles acontecem em tempo real. Aí a grande questão dos chats é a disponibilidade de todos. Nem todos terão disponibilidade em participar de um chat no mesmo dia e horário. E aí que é importante a gente, como a nossa texto está tratando dos limites e possibilidades, uma das dificuldades dos limites com relação a esses tipos, eles estão postos lá para os alunos fazerem as atividades, são as questões dos polos. A gente tem 4 polos na NUC, Frutal, Ubá e Itaiobeiras. Os polos mais distantes têm uma dificuldade muito grande com relação à queda da internet, a dificuldade de acesso, e aí a gente pensar em um prazo dificulta muitas vezes. A internet às vezes ela é um facilitador e tem esse limite por causa da dificuldade mesmo de rede, né, e do polo, que às vezes fica sem internet, por exemplo, mais de 24 horas. E aí como é que é isso para os alunos executarem essas atividades? Daí uma demarcação do limite também com relação a esse processo avaliativo, né, professor, com um tempo estabelecido, né, mesmo no ambiente virtual. Exatamente, é preciso levar em consideração essas dificuldades, né, e termos prazos flexíveis. Né? É evidente que isso também ocorre no ensino presencial, né? Não é nada diferente do presencial. Então, diante de uma necessidade, de uma urgência, de uma questão técnica, né, ou até mesmo pessoal, é evidente que o professor pode sim ampliar, estender o prazo para determinado aluno ou para todos os alunos. Né? Além dos blogs, dos chats, sim, mais os outros recursos tecnológicos que podem, né, ser usados na EAD? Sim, temos videoaulas, né, como essa que a gente está gravando aqui agora. Não é uma videoaula, é um bate-papo, né? Mas temos as videoaulas, temos também as radioaulas que a gente pode utilizar, os professores utilizam. Temos apresentações interativas, não do PowerPoint, mas do Prezi, que são muito interessantes. Questionários online, enquetes, enfim, as possibilidades são inúmeras mesmo. Pesquisas, o professor pode orientar pesquisas online, à distância, sem problema algum. Né? O aluno pode ser orientado a desenvolver uma ferramenta tecnológica, como no caso dos blogs. Né? Os nossos alunos trocam ideias, cada um tem o seu blog, e esse blog é disponibilizado para todos os demais alunos e para toda a rede. Então cada um pode saber o que está acontecendo, o que o outro está fazendo. Né? Então, enumerar as possibilidades aqui até uma tarefa meio impossível, porque são muitas. E que bom que são muitas, porque isso mostra a diversidade de instrumentos avaliativos. Aqui são tecnologias que possibilitam, por exemplo, outras formas de instrumentos avaliativos do que não só a prova. E aí o professor Sidney está lembrando as diversas atividades de fórum, de questionários, de visita técnicas, de metodologias, de instrumentos que podem ser utilizados além da prova. Como a gente já disse, a prova é um dos instrumentos, a observação, a produção de textos, de artigos, no campo científico, de resenha, de elaboração, sim, em dupla, em trio, que as ferramentas tecnológicas vão possibilitar. Isso é muito importante para a gente ver a beleza do processo de ensino-aprendizagem na EAD. Quando muitas pessoas às vezes criticam, a EAD tem essas diversidades das tecnologias que podem ser utilizadas e que tem que se fazer o maior proveito delas. E aí a gente pensou, a gente fez
tomando alguns autores, nosso recorte metodológico para análise, a gente pegou algumas categorias do Bakhtin, principalmente trabalhando o dialogismo que ele nos traz, para dizer que, conforme Bakhtin nos revela, na realidade, a gente não escuta só palavras, nós não pronunciamos ou escutamos palavras, mas coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis. Muitas vezes a gente percebe que a avaliação, como é feita às vezes só com utilidade de prova, ela fica desagradável. Exato. Então, o prazer que os alunos têm que ter na avaliação como um processo de aprendizagem, com o uso de diversas tecnologias, com o uso de diversos instrumentos, vai fazer com que o processo de aprendizagem seja prazeroso. O Bakhtin vai nos... Por isso a gente tomou a lógica do Bakhtin dizendo que o dialogismo, porque a linguagem virtual é importante, a linguagem ela é uma prática social e ao dialogar, tendo todos esses sujeitos aí no processo de aprendizagem, a avaliação fica muito mais prazerosa, porque não é só uma relação professor-aluno, mas tem também esse tutor, mediador, essa interatividade. Exato. E aí vamos pensar que essa avaliação também, ela está vinculada à concepção ideológica que o professor tem de avaliação. Então, é preciso que o professor repense, porque é ele que faz a disciplina, né? Que no nosso caso na EAD, são os próprios professores que vão elaborar o plano de ensino, criar as atividades, formular. Então, esse conhecimento das diversas tecnologias da informação, que podem possibilitar, como o professor Sidney já disse, as diversas tecnologias de informação podem possibilitar uma avaliação mais prazerosa e diversos instrumentos avaliativos para esse aluno. Então, a gente fez no nosso artigo um recorte da metodologia, a gente usou algumas categorias e a gente investigou tanto os professores ou alunos, uma amostra de professores e alunos, e eles trouxeram para a gente avalia nos diversos discursos deles, tanto docente quanto discente, as concepções que eles têm sobre a avaliação. E aqui a gente nomeou uma aluna ficticiamente, a aluna Maria, que é um nome fictício que a gente colocou, ela vai dizer que a avaliação é uma ferramenta para verificar se houve mesmo aprendizagem através das leituras e nas relações das atividades. A professora Marta, também nomeada com esse nome fictício, vai dizer que a avaliação deve ser contínua, processual, com interação entre professor e aluno, privilegiando especialmente aspectos quantitativos e qualitativos de construção da aprendizagem, para além de aspectos só quantitativos, ou seja, para além só da nota, da medida. A aluna Sebastiana vai dizer que, na opinião dela, o processo de avaliação à distância fica muito preso somente a conteúdos de livro e documentos, por vezes antigos, e não desmerecendo se os professores às vezes querem colocar um pouco mais em contato com os professores das disciplinas. E aí a possibilidade que tem, que o professor Cid estava levantando, dessa interação cada vez maior. A professora Sandra vai dizer que ela acredita numa avaliação que está contextualizada numa concepção de educação presencial e à distância com uma concepção socio-interacionista, lembrando aqui o Vygotsky, né, que define a aquisição de conhecimentos individuais em atividades grupais, como o professor Cid já falou, colaborativas, daí as tecnologias permitem isso, que o objetivo deve ser sempre rever essas intervenções e procedimentos. E é interessante que a gente foi fazendo a construção da análise, vocês vão ter o texto escrito, vão poder ver melhor, que a opinião da aluna, uma aluna aqui denominada Sebastiana, ela faz lembrar uma concepção que Esteban tem da avaliação, quando diz que, Esteban vai dizer que a avaliação na ótica do exame atende às exigências de natureza administrativa, serve para reconhecer formalmente a presença ou ausência de determinado conhecimento, mas não dispõe da mesma capacidade para indicar qual é o saber que o sujeito possui, ou como ele está interpretando as mensagens que recebe. Tampouco pode informar sobre o processo de aprendizagem dos estudantes ou questionar os limites do referencial interpretativo. Esteban, 2003, na página 100. Isso mostra, professor Cid, que a avaliação ela não pode ser classificatória, como a gente falou, e que ela precisa dessa interação entre professor e aluno. Daí a gente tem uma aluna, que ela é nomeada, aqui intitulada Santa, que ela disse daquilo que a gente está defendendo, do processo interativo, do dialogismo no processo de avaliação, importantíssimo quando ela diz: eu particularmente no curso que faço, sinto falta de uma interação um pouco maior com os professores e até mesmo com o tutor. Um ambiente onde possamos trocar informações ou tirar dúvidas que fossem sanadas com maior agilidade seriam de grande importância. Então ela traz para a gente essa questão
do diálogo, que é fundamental. Porque no ambiente a água é possibilitada pelas mensagens, pelo uso maior do espaço onde estão lá das mensagens. E aqui, lembrando o diálogo, a gente retoma uma frase do Paulo Freire, quando ele diz que o diálogo, Paulo Freire, em 1980, quando ele diz: o diálogo impõe-se como caminho pelo qual os homens encontram seu significado enquanto homens e mulheres. O diálogo é, pois, uma necessidade existencial. Exato. Dialogar, que é isso que a gente está fazendo aqui, né, professor Cid? É um processo fundamental, um processo ensino-aprendizagem para a vida, para o cotidiano. A gente queria apresentar esses limites, que a gente já apresentou alguns, mas também as possibilidades da avaliação. Então, é possível, apesar de tantos limites que existem, do processo aí, mas as possibilidades que as tecnologias de informação nos dão sobre um processo de avaliação mais prazeroso. E aí, professor Cid, eu penso que o senhor podia, né, deixar aí algumas considerações no final para a gente desse trabalho, o que a gente chega, assim, um pouco de conclusão. Ok. Bom, professora Marilza, o que nós podemos perceber através da pesquisa é que o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, apresenta várias possibilidades que, no entanto, não estão sendo utilizadas, né, a contento, e que precisam ser otimizadas. E isso demanda também uma formação. Né? Temos muitos professores que ainda não conhecem as ferramentas, professores que ainda têm certa resistência com relação à educação à distância, né? E isso precisa ser trabalhado com eles. Mas, dizendo mais especificamente sobre o contexto do nosso trabalho, a questão da avaliação, limites e possibilidades, eu vejo que, apesar dos limites existentes em termos instrumentais e de conhecimento, né, o processo é possível ser prazeroso, é possível ser dialógico, mesmo que a 200 km de distância, 800 km de distância, mesmo sem a presença física, sem o toque, sem o olhar, né? Esse toque, esse olhar ganha um novo sentido, um novo significado a partir das ferramentas disponíveis que nós temos, né? Basta para isso usá-las, saber utilizá-las, né? O que não vem ocorrendo, infelizmente, em alguns aspectos, né? Mas isso não invalida a proposta. E isso não pode limitar nunca o processo avaliativo a um processo de exame, a uma avaliação simplesmente classificatória, simplesmente somativa. Em hipótese alguma, a EAD, muito antes pelo contrário, possibilita inúmeras possibilidades de avaliação que vão compactuar com todos esses autores que a gente trouxe aqui para a discussão, né? Porque é realmente um processo de diálogo, de troca, um processo de autoconhecimento, tanto professor quanto aluno, né? Um processo de construção e de formação contínua. Eu entendo que é assim. Eu entendo isso também, professor Cid, e queria agradecê-lo pelo diálogo aqui que a gente estabeleceu, dizendo aí, retomando um pouco o que você disse, que realmente a formação de professores deve ser constante nas questões tecnológicas, a gente está vivenciando em diversos locais, e na questão da avaliação, de retomar essa perspectiva da avaliação, uma perspectiva somativa, não só somativa, porque ela também faz parte do processo, a gente sabe que as críticas existem, mas no final aí o aluno vai ser aprovado ou reprovado, mas que esse aprovado ou reprovado seja feito dentro de um processo formativo. E dizendo que esse processo formativo, ele é tanto para o professor quanto para o aluno, e dizendo aí que o fim último do processo avaliativo é a aprendizagem do aluno. Então é para isso que os professores, os tutores, os alunos, né, todos nós juntos devemos nos empenhar e estabelecer essa rede aí de relação, um diálogo constante, permanente. Muito obrigada, professor Cid, obrigada a todos vocês pela escuta, e estamos disponíveis aí para as perguntas, para aquilo que ficou alguma dúvida, para um diálogo aí com vocês na interação. Muito obrigada a todos. Obrigado.